Imagine por um instante que você está rolando o feed do celular, vendo vídeos rápidos, memes, dancinhas, até que de repente o dedo congela na tela. Porque ali do outro lado do vídeo, alguém olha para a câmera com o seu rosto, mesma cor de pele, mesmo corte de cabelo, mesma covinha discreta quando tenta segurar o riso. A primeira reação é rir e mandar para os amigos: "Olha minha sósia." Mas, à medida que você observa melhor, o riso morre. Não parece só parecida, parece você. E se eu te disser que, no caso de hoje, isso não foi coincidência, nem brincadeira, nem filtro? Foi o começo da descoberta de um crime que começou numa maternidade, 35 anos antes. Prepare seu coração, porque esse reencontro vai te emocionar. Antes de entrar nessa história até o fim, faz uma coisa por mim. Se você gosta de histórias reais de reencontros, de segredos revelados, de justiça vindo à tona depois de décadas, já deixa o like agora, se inscreve no canal e ativa o sininho. E me conta nos comentários, desde já, de qual cidade e estado você está me ouvindo. Eu amo saber até onde essas histórias estão chegando. O nome dela era Ana Paula, 35 anos, morena clara, cabelos lisos e pretos sempre presos num rabo de cavalo simples, olhos verdes marcantes que todo mundo elogiava desde que ela era criança. Morava em Belo Horizonte, dava aulas de história numa escola pública e levava uma vida que, para quem olhava de fora, parecia normal. Trabalho, ônibus, casa, boletos, séries à noite. Mas, por dentro, Ana carregava desde pequena uma sensação estranha, um vazio que nunca soube explicar. Ela amava os pais, Dona Sônia e seu Roberto, 2 guerreiros que fizeram de tudo para criá-la com dignidade. Mas havia perguntas que nunca tinham resposta. E, principalmente, havia um assunto que sempre vinha acompanhado de silêncio: o nascimento dela. Sempre que perguntava detalhes da própria história, como foi o parto, quem estava no hospital, tive problema quando nasci, a mãe desviava o olhar, dava respostas vagas, mudava de assunto. Quando Ana fez 18 anos, numa noite em que Sônia tinha chorado mais do que o normal, bebido mais do que costumava, ela soltou quase num sussurro: "Filha, o importante é que você está aqui, que eu te amo, que você é minha", e nunca passou daquilo. Do outro lado da mesma cidade, também com 35 anos, vivia Mariana Costa, morena clara, cabelos lisos e pretos, olhos verdes idênticos aos de Ana, só que um pouco mais marcados pelo rímel e pelo delineador que ela gostava de usar. Mariana era enfermeira, ou melhor, tinha sido, até que decidiu largar o plantão e se dedicar a um projeto pessoal, um canal na internet falando sobre erros médicos, partos traumáticos, violência obstétrica e histórias de pacientes. O projeto nasceu de uma ferida. Mariana tinha passado anos trabalhando em hospitais públicos e privados, assistindo a coisas que tiravam o sono de qualquer pessoa com um mínimo de consciência. Um dia, cansada de engolir seco, ela resolveu falar. Criou um Instagram, depois um canal, e começou a gravar vídeos contando histórias de forma didática, humana, sem expor ninguém, mas mostrando o que muita gente queria esconder. Não demorou para que um tema específico começasse a aparecer repetidamente nos relatos que ela recebia: troca de bebês e tráfico de recém-nascidos. Mensagens de mães que saíram da maternidade com a sensação de que algo estava errado, de adultos que desconfiavam de suas origens, de famílias que ouviram sussurros sobre irregularidades em certas épocas, em certos hospitais. Mariana, com o seu jeito direto, começou a pesquisar, até que um dia gravou um vídeo que mudaria não só a vida de quem assistiu, mas a dela também. No vídeo, ela contava a história de uma mulher que suspeitava ter tido a filha roubada em uma maternidade no final dos anos 80, em Minas Gerais. Sem citar nomes, sem expor o hospital, mas falando com clareza sobre como funcionavam esquemas de venda de bebês naquela época. Médicos e enfermeiras corruptos forjavam certidões de óbito, registravam crianças em nome de outros casais, tudo em troca de dinheiro. Mariana falava com indignação, mas também com tristeza. No final, olhou para a câmera e disse: "Se você nasceu entre 1987 e 1990, em maternidade pública de Minas, e sempre sentiu que tinha algo estranho na sua história, presta atenção. Às vezes aquilo que você sente não é paranoia, é memória do que tentaram esconder.
Esse vídeo foi recortado, transformado em trecho, em short. Caiu no feed de milhares de pessoas. Até que, numa tarde de sábado, cansada, deitada no sofá com o celular na mão, Ana recebeu o link de uma amiga. Amiga, olha isso! A menina desse vídeo é sua cara. Ana abriu sem dar muita importância. E congelou. A enfermeira do vídeo falava com paixão, indignada, gesticulando. E quanto mais Ana olhava, mais algo dentro dela gritava. Não era só parecida. O jeito de franzir a testa, a forma de morder o lábio antes de falar algo mais difícil, o formato exato dos olhos verdes. Era como se ela estivesse se vendo dali há alguns anos, com uma maquiagem um pouco diferente. No começo, Ana mandou risada de nervoso no grupo das amigas. KKKK, achei minha gêmea perdida. Mas quando o vídeo terminou e apareceu o nome da enfermeira, Mariana Costa, ela sentiu um arrepio. No final do vídeo, Mariana dizia: se você tem uma história estranha de nascimento, me manda mensagem. Às vezes, falta só uma pergunta certa para uma vida inteira fazer sentido. Naquela noite, Ana não dormiu direito. Deitou e levantou. Pensou em deixar para lá, pensou que era besteira. Mas havia algo dentro dela, um incômodo antigo, que não deixava. E aqui eu quero te perguntar, se fosse com você, você teria coragem de mandar mensagem? Ou fingiria que nada aconteceu e seguiria a vida? Me conta nos comentários. Você iria atrás da verdade ou preferiria não mexer nisso? No dia seguinte, com a mão suando, Ana digitou: oi, Mariana. Desculpa incomodar. Me mandaram um vídeo seu e eu fiquei assustada, porque nós somos muito parecidas. Eu nasci em março de 1988, em uma maternidade pública em BH. Minha mãe sempre evita falar do meu nascimento. Não sei se é coisa da minha cabeça, mas fico com medo de estar ignorando alguma coisa importante. Você acha que vale a pena investigar? Mariana demorou algumas horas para responder. Quando finalmente apareceu a mensagem, o coração de Ana disparou. Oi, Ana. Primeiro, eu vi seu perfil. A semelhança é realmente impressionante. Segundo, eu nunca descartaria a intuição de uma mulher, ainda mais quando se trata da própria história. Se você quiser, a gente pode conversar com calma. Eu posso te orientar sobre como pedir seus documentos de nascimento, prontuário, essas coisas. E se fizer sentido, quem sabe até um teste de DNA. Elas marcaram uma videochamada naquela mesma noite. Quando as duas câmeras se abriram, não houve espaço para dúvida. As duas ficaram alguns segundos em silêncio, simplesmente se olhando. Era como olhar no espelho, só que um espelho com um fundo diferente, com outra casa, outros quadros na parede, outra história por trás. Meu Deus, sussurrou Ana, levando a mão à boca. Parece que estou olhando para mim mesma. Eu ia dizer exatamente a mesma coisa, respondeu Mariana com a voz embargada. Começaram pelas perguntas básicas. Data de nascimento, hospital, nome dos pais. Descobriram que nasceram no mesmo ano, no mesmo mês, com diferença de poucos dias, em maternidades públicas grandes da região metropolitana de Belo Horizonte. Os olhos das duas brilharam quando perceberam outra coincidência. Nenhuma delas tinha irmãos. Ambas cresceram como filhas únicas. Ambas tinham sentido a vida inteira que faltava alguém. À medida que conversavam, Mariana percebeu que o caso de Ana tinha muitos sinais de alerta. Prontuário difícil de obter, silêncio da família, informações desencontradas sobre o parto. Ela sugeriu o primeiro passo. Antes da gente pensar em DNA, faz uma coisa. Conversa com a sua mãe. Pergunta de novo, mas dessa vez com calma, dizendo que você precisa da verdade. E depois, se você se sentir à vontade, me conta o que ela disser. Naquela noite, Ana foi até a cozinha onde Dona Sônia, já com mais de 60 anos, preparava o café do dia seguinte, como sempre fazia. A televisão ligada baixinho na sala, seu Roberto cochilando na poltrona. Ana respirou fundo, se sentou à mesa e disse: Mãe, eu preciso de você, mas eu preciso da verdade inteira. Sônia parou o movimento da colher sem olhar para a filha. Verdade sobre o quê, minha filha? Sobre o dia em que eu nasci. Sobre o hospital. Sobre se eu sou mesmo sua filha. Ou se tem alguma coisa que vocês nunca me contaram. O silêncio que se seguiu pesou no ar. Sônia levou a mão ao peito, como se o coração tivesse falhado. Seus olhos encheram de lágrimas. Quem falou isso com você, Ana? Quem botou essas coisas na sua cabeça?
Ninguém, mãe. Essas coisas sempre estiveram aqui. Eu só calei. Mas agora, eu vi uma mulher na internet que é igual a mim. Igual. E eu sinto que se eu não for até o fim nisso, eu nunca vou ter paz. Sônia sentou-se, as mãos trêmulas. Por alguns segundos, parecia estar lutando contra algo muito maior do que ela mesma. Até que finalmente murmurou. Eu sabia que esse dia ia chegar. E então começou a contar uma história que Ana nunca poderia ter imaginado. Sônia era muito jovem quando conheceu Ana. Na verdade, não a conheceu, recebeu. Aos 23 anos, recém-casada com Roberto, descobriu que tinha um problema que tornava quase impossível engravidar. Tentaram durante anos, sem sucesso. A cada teste negativo, Sônia se sentia menos mulher, menos esposa, menos tudo. Foi então que, através de uma conhecida, soube de um médico que ajudava casais sem filhos, numa maternidade pública movimentada. Esse médico, cujo nome Sônia sempre se recusou a repetir, dizia que administrava casos de crianças indesejadas, bebês de mães muito jovens, ou em situação de pobreza extrema, ou que simplesmente abandonavam os filhos. Ele prometeu um bebê saudável, recém-nascido, sem burocracia, sem fila de adoção, em troca de dinheiro. Muito dinheiro para o padrão deles. Sônia e Roberto venderam o carro, pegaram empréstimo, fizeram o que podiam. E algumas semanas depois, receberam o telefonema. Venham para o hospital amanhã. A filha de vocês nasceu. Eu estava tão cega pelo desejo de ser mãe, Ana, disse Sônia, chorando. Eu não perguntei de quem era o bebê, não perguntei o que tinha acontecido. Me deram você. Eu te peguei nos braços e senti que, se eu não te levasse embora, ia morrer. Eu sabia que era errado. Lá no fundo eu sabia. Mas eu te amei desde o segundo em que encostou em mim. Eu amo você até hoje. E tenho medo que quando souber de tudo, você não queira mais ser minha filha. Ana ouvia, atordoada, sentindo cada palavra bater no peito. Esse médico, ele falou alguma coisa sobre outra criança, outro bebê? Ela perguntou, tentando controlar a voz. Sônia hesitou. Depois, fechou os olhos e confessou. Um dia, muito tempo depois, eu escutei uma enfermeira comentando que, naquela semana, tinham sumido com 2 bebês. Um casal levou um, outro casal levou outro. Mas ninguém falava abertamente. Era tudo na base do sussurro, do medo. Quando eu perguntei de novo, fizeram cara de paisagem. Disseram que eu estava imaginando coisas. Hannah sentiu um gelo na espinha. 2 bebês. 2. Ela pensou nos olhos verdes de Mariana, tão parecidos com os dela. Pensou na sensação de vazio que sempre carregou. Levantou da mesa com as pernas bambas. Mãe, amanhã eu vou fazer um teste de DNA, com uma mulher que eu conheci pela internet. Ela mora aqui na mesma cidade. E eu preciso que a senhora entenda uma coisa. Não importa o que esse exame disser, eu nunca vou deixar de te amar. Mas eu preciso saber de onde eu vim. Eu quero aproveitar esse momento da história para te perguntar. Você acha que Dona Sônia é vilã ou vítima? Você acha que ela merece julgamento? Ou compaixão? Comenta aqui embaixo qual é sua visão, porque esse tipo de caso é muito mais comum do que a gente imagina. E a discussão é importante. No dia combinado, Ana e Mariana se encontraram pela primeira vez ao vivo numa clínica de genética. Quando se viram, não houve abraço imediato, não houve drama exagerado. Houve um silêncio profundo, intenso, pesado, como se o universo tivesse segurado a respiração por elas. Depois de alguns segundos, as duas deram um passo à frente ao mesmo tempo e se abraçaram. Foi um abraço estranho e familiar. Estranho, porque tecnicamente eram 2 desconhecidas. Familiar porque havia algo naquele cheiro, naquele toque, naquela presença, que parecia fazer sentido demais. Não sei se a gente é irmã, mas eu sinto que estou reencontrando alguém que perdi, disse Mariana com os olhos úmidos. Eu também, respondeu Ana. Fizeram o exame, assinaram os papéis, receberam a previsão. 15 dias úteis para o resultado. 15 dias que pareceram 15 anos. A cada notificação no celular, o coração disparava. Marcaram outras videochamadas, começaram a falar da infância, da adolescência, das manias. Descobriram que as duas torciam o cabelo quando estavam nervosas, que odiavam chá doce, que adoravam café forte, que tinham medo de cachorros grandes desde crianças, sem saber explicar o porquê. Descobriram que as duas tinham seguido, de certa forma, caminhos ligados ao cuidado e à justiça.
Mariana pela enfermagem, Ana pela história, sempre revoltada com injustiças sociais. Na segunda semana, o e-mail chegou. Resultado disponível. As duas decidiram abrir juntas por videochamada. Pronta? Perguntou Mariana com a voz trêmula. Não, mas vai assim mesmo, respondeu Ana tentando sorrir. Clicaram. As letras pareciam dançar na tela, mas a frase principal era clara. Grau de parentesco. Irmãs biológicas. Gêmeas univitelinas. Probabilidade 99,9%. Mariana levou a mão à boca e começou a chorar. Eu sabia. Meu Deus, eu sabia. Ana chorava também, rindo nervosa no meio das lágrimas. A gente é gêmea, Mariana. Gêmea. Roubaram a minha irmã de mim. Roubaram você de mim. A partir dali, a história deixava de ser apenas de duas mulheres e passava a ser um caso de justiça, de denúncia, de reparação. Mariana, com sua experiência na área de saúde, começou a fuçar registros antigos, conversar com colegas mais velhos, buscar informações sobre esquemas de adoção irregular nos anos 80. Ana mergulhou em arquivos públicos, notícias antigas, processos judiciais esquecidos. Juntas, vasculharam tudo o que podiam. Descobriram que, de fato, naquela época, havia uma rede de tráfico de bebês atuando em pelo menos 3 maternidades públicas de Minas Gerais. Médicos, enfermeiras e funcionários de cartórios trabalhavam juntos, declaravam bebês como mortos para as mães biológicas, registravam como filhos biológicos de casais pagantes, falsificavam documentos. Tudo isso num país que fingia não ver. Encontraram o nome do médico que Dona Sônia mencionou. Descobriram que ele tinha sido investigado nos anos 90, mas o processo foi arquivado por falta de provas. Algumas das testemunhas desistiram de depor por medo. Outras simplesmente desapareceram dos registros. O sistema, mais uma vez, tinha protegido quem tinha poder. Quando perceberam a dimensão daquilo, Ana e Mariana tomaram uma decisão. Não iam deixar a história morrer só dentro do círculo familiar. Resolveram expor o caso, com responsabilidade, com assessoria jurídica, mas expor. Mariana gravou um vídeo contando a própria história, dessa vez não mais como enfermeira indignada, com relatos de terceiros, mas como vítima direta de um esquema de tráfico de bebês. Ao lado dela, na tela, estava Ana, calada na maior parte do tempo, com os olhos marejados ouvindo a irmã narrar o que descobriram. No vídeo, elas mostraram o resultado do DNA, falaram do médico, falaram da maternidade, contaram a conversa com Dona Sônia, mas sem transformá-la em monstro. Falaram do quanto era fácil, naquela época, manipular documentos, principalmente de famílias pobres, meninas muito jovens, mulheres sozinhas. No final, Mariana olhou para a câmera e disse: "Se você nasceu nessa época, nessa região, e sempre sentiu que tem algo errado na sua história, não ignore esse sentimento. Ele pode ser o fio que falta para puxar a verdade. E se você conhece alguém que viveu um parto estranho, sem ver o bebê, sem velório, sem explicações claras, manda esse vídeo para essa pessoa. Às vezes o reencontro que ela espera está a um clique de distância." O vídeo explodiu. Em poucos dias, foi parar em programas de TV, sites de notícia, perfis grandes de redes sociais. Chegaram centenas de mensagens de pessoas relatando histórias parecidas. A pressão fez com que o Ministério Público reabrisse o caso contra o tal médico e outros profissionais envolvidos. E, pela primeira vez em décadas, esses crimes começaram a ser investigados de verdade. Enquanto isso, Ana precisava lidar com outro tipo de tempestade, a que acontecia dentro de casa. Seu Roberto ficou em choque ao saber da origem de Ana. Ele não participara das negociações com o médico, só tinha sido avisado por Sônia, já com a criança nos braços. Amava a filha profundamente e sentia medo de perdê-la. "Eu não sabia como foi", repetia chorando. "Mas eu devia ter perguntado. Eu devia ter desconfiado. Eu falhei com você, filha." Ana o abraçava, tentando conciliar a raiva pelo sistema com o amor por quem a criou. "Pai, vocês foram enganados também. Vocês não são esses monstros que eu vejo em alguns comentários na internet. Vocês foram usados por gente que fez disso um negócio. Eu também sou vítima disso tudo. Mas eu não quero que a justiça que eu busco vire vingança contra vocês." Mariana, por sua vez, precisou contar a verdade à mãe que a criou, Dona Júlia. Uma senhora simples, religiosa,
que sempre dizia que a filha era um presente de Deus. Júlia ficou longos minutos calada, depois de ouvir tudo. Lágrimas silenciosas desciam pelas rugas profundas. Eu não sabia, murmurou. Quando coloquei você no colo, o médico disse que você era minha, e eu acreditei. Se eu soubesse que tinha outra mãe sofrendo, eu teria feito qualquer coisa para não tirar essa criança dela. Mariana apertou a mão dela, emocionada. A senhora nunca tirou nada de ninguém, mãe. A senhora me deu tudo o que tinha. A culpa não é sua. Eu não tenho duas mães, uma contra a outra. Eu tenho duas mulheres que me amaram de formas diferentes, em circunstâncias diferentes, e que também foram machucadas por esse sistema. E eu quero que você, que está me ouvindo até aqui, escreva nos comentários. Você acredita que toda a verdade deve ser revelada, mesmo quando dói? Ou acha que às vezes é melhor deixar o passado no passado? A opinião de vocês é muito importante nesses casos. Enquanto o processo criminal caminhava, Ana e Mariana tentavam viver o presente. Marcaram almoços em família, apresentaram primos uns aos outros, acostumaram-se com a ideia de ter alguém tão igual e tão diferente ao mesmo tempo. Havia momentos lindos, aniversários comemorados juntas pela primeira vez, fotos das duas lado a lado, piadas internas que só gêmeas entenderiam. Mas também havia dias de luto, em que choravam pelo infantil perdido, pelas festinhas de escola em que não estavam juntas, pelas noites de medo enfrentadas sozinhas quando poderiam ter dormido na mesma cama. Alguns meses depois, saiu a primeira grande decisão do caso. O Estado foi obrigado a reconhecer oficialmente que, por falhas graves nos sistemas de controle da época e por corrupção de seus agentes, dezenas de crianças foram traficadas em esquemas semelhantes. Foi criado um programa de apoio psicológico e jurídico para famílias que quisessem buscar sua origem. O médico que intermediara a entrega de Ana não foi preso, já estava velho, doente, com o processo arrastado, mas, publicamente, ele foi nomeado como responsável por condutas antiéticas graves. Sua história deixou de ser a de um grande profissional respeitado e passou a ser a de alguém que lucrou com a dor de mães e bebês. Ana e Mariana não se sentiram plenamente reparadas. Afinal, nada devolve 35 anos de vida lado a lado. Mas sentiram um gosto de justiça e, mais do que isso, decidiram transformar a dor em propósito. Juntas, criaram um projeto chamado Filhos da Verdade, uma rede que ajuda pessoas adotadas de forma irregular a procurar suas origens, orientando sobre como acessar documentos, onde buscar testes de DNA gratuitos ou de baixo custo, como lidar com o impacto emocional dessas descobertas. Hoje, se você entrar no site do projeto, vai ver uma foto delas duas lado a lado. Morenas claras, cabelos pretos lisos, olhos verdes que parecem carregar o peso e a luz de tudo o que viveram. Abaixo da foto, uma frase que elas repetem sempre. Não é sobre destruir famílias, é sobre construir a verdade. Ana continua dando aulas de história, mas agora fala também com os alunos sobre direitos humanos, sobre como crimes de ontem ecoam no hoje. Mariana segue produzindo conteúdo na internet, mas não só de denúncia. Fala de reconstrução, de terapia, de reconciliação consigo mesmo. Em muitas das lives, as duas aparecem juntas, rindo, zombando uma da outra, como irmãs que cresceram juntas, mesmo não tendo crescido. Às vezes à noite, elas se ligam por vídeo sem tema específico, só para conversar antes de dormir. E quase sempre, em algum momento da conversa, uma delas solta. Ainda é estranho olhar para você e ver eu. A outra ri, balança a cabeça e responde. É estranho, mas é o estranho mais bonito que a vida já me deu. A história de Ana e Mariana nos lembra que existem injustiças que duram décadas, escritas em certidões frias e carimbos sem alma. Mas também nos lembra que existe algo que nenhum esquema criminoso consegue matar. A verdade insistindo em emergir, o amor insistindo em se reencontrar, a intuição que sussurra quando algo não está certo. Nos lembra que famílias podem ser construídas em cima de segredos, mas só se fortalecem de verdade quando escolhem a honestidade, mesmo que doa. Se essa história tocou seu coração, eu vou te pedir duas coisas. Primeiro, se inscreve no canal agora e ativa o sininho, porque aqui nós contamos histórias reais de reencontros,
de verdades reveladas e de justiça que chega, às vezes tarde, mas chega. Segundo, deixa um comentário me contando o que você sentiu ouvindo essa história. Você conhece alguém que suspeita ter sido trocado ou roubado na maternidade? Você teria coragem de fazer um teste de DNA se desconfiasse da sua origem? Compartilha esse vídeo com alguém que precisa acreditar que a verdade pode aparecer até pela tela de um celular no meio de um vídeo qualquer. Porque no fim das contas, por mais que tentem apagar rastros, existe um tipo de laço que o tempo, o sistema e a maldade humana não conseguem romper. E, como eu sempre digo aqui, reencontros acontecem, às vezes quando a gente menos espera, e quando o amor decide encontrar seu caminho, não há mentira no mundo que consiga impedir.